Neste Manhã Informativa falamos agora sobre os impactos da Covid-19 nos jovens e por isso junta-se agora a nós Tiago Manuel Rego, é Presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis. Muito bom dia, obrigada por se juntar a nós nesta Manhã Informativa. É inevitável falarmos dos impactos da pandemia, nomeadamente nos jovens, até porque isto traz todo um clima de incerteza nas mais variadas áreas. Para aqueles que estão a sair da universidade e que agora querem ingressar no mundo do trabalho e olhamos para números de desempregados bastante elevados, também para aqueles que pretendem sair, por exemplo, da casa dos pais para fazer um futuro a sós e não o conseguem fazer porque não têm ou emprego ou não têm condições para o fazer. Portanto, há todo um conjunto de situações que a pandemia veio complicar. Sem dúvida. Antes de mais, bom dia. E, de facto, os jovens estão, assim como toda a sociedade, é claro, também a sofrer os impactos desta pandemia, mas eu diria de uma forma mais acentuada, pois perante crises de natureza económica, social, os jovens são, na sua maioria dos casos, sempre os mais penalizados, ou seja, as crises vêm-nos demonstrando ao longo dos tempos que os jovens voltam demasiadas vezes à casa de partida, fruto precisamente das consequências que têm na sua vida, na sua dita emancipação condigna que nós, jovens, a nossa geração, tanto ambiciona, pois de facto, como dizia, não só ao nível daquilo que são as questões laborais, ou seja, a questão do acesso ao primeiro emprego, ou muitas das vezes até a estabilidade de ter um emprego mais robusto, pois é facto que esta geração pouco disso conhece. Nós temos uma taxa de desemprego 3 vezes superior à média nacional e isso é realmente uma situação que coloca a juventude perante um futuro muito incerto. Nós somos uma geração que dita vezes se encontra como a mais preparada, que tem mais formação academicamente, a que faz voluntariado em associações juvenis e em outras entidades, a que procura fazer cursos online, que se reinventa vezes sem conta e parece que nada disto é suficiente para que a minha geração, os jovens, acedam ao mercado de trabalho. De facto, há também um problema estrutural, um problema que é preciso também ser revisto para que jovens que procurem ser uma mais-valia para o país sejam sempre colocados de parte nos momentos mais difíceis como as crises. Mas não só, o emprego é uma área que afeta a juventude. Eu gostaria também de frisar aquilo que é o impacto da saúde mental nos jovens. Nós, desde o primeiro confinamento, a Federação Nacional das Associações Juvenis, em parceria com a Ordem dos Psicólogos, tem vindo a alertar para aquilo que possam ser os impactos nocivos numa população que está em fase de crescimento, na construção da sua personalidade, onde a socialização e a partilha entre pares é fundamental e, de facto, vemos que esta pandemia tem agravado precisamente face àquilo que é uma situação que todos nós temos consciência que é assim, que é a única solução possível para combater, digamos assim, este inimigo que nos coloca a todos numa provação coletiva, mas que de facto tem aqui uma incidência naquilo que é a saúde mental das jovens gerações, que, sem dúvida, associada àquilo que é a angústia, o medo, a ansiedade, daquilo que é um futuro que porventura poderá estar suspenso, pois como falava e como expunha no início, a questão do acesso à habitação, a questão do emprego, a questão também da própria educação, faz com que a juventude viva esta crise. Recordo que a minha geração já passou por outras 2 crises, estamos na terceira, num curto espaço de tempo, e que de facto nos coloca aqui entraves àquilo que é a dita emancipação condigna. E, portanto, a nossa Federação tem pugnado por isso mesmo, por apelar aos agentes políticos que façam também da juventude, da dita emancipação condigna dos jovens, uma prioridade do país. Mas não só. Aquilo que também é a iniciativa dos jovens, a participação dos jovens na sociedade, também essa passa momentos também angustiantes. De facto, as associações onde os jovens participam, as ditas associações juvenis, onde os jovens procuram intervir para fazer voluntariado, para agir naquilo que é a supressão e a resolução de problemas sociais, estão também, de certa forma, a passar um mau bocado. Têm as suas sedes encerradas, têm as suas atividades suspensas e tudo isso faz com que receitas que poderiam arrecadar para potenciar a sua atividade social não aconteça e, claro, as dívidas, os custos fixos com a manutenção dos próprios espaços e dos recursos humanos que muitas delas têm, faz com que isto seja também uma preocupação e, por isso mesmo, ainda ontem, em conversa com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, procuramos também sensibilizar a mesma, a tutela, para que seja desencadeado um mecanismo
também de apoio e de emergência para o associativismo juvenil, que também foi garantido, ou pelo menos dado nota de que isso estava a ser feito com a maior intensidade possível, pois também se reconhece neste setor, onde os jovens participam ativamente na sociedade, um pilar fundamental naquilo que possa ser, num momento, todos nós esperamos que seja para breve, a retoma de pós-pandemia, e de facto precisamos de todos, e destas organizações de jovens também são fundamentais terem aqui também um papel ativo nessa mesma retoma. E eu gostaria de dizer que nesses apoios à juventude, que de facto vive momentos também bastante disruptivos daquilo que eram a realidade que conheciam, o papel também aqui, se me permite destacar, o papel dos municípios, enquanto agentes de proximidade e agentes de resolução imediata daquilo que são muitas das vezes os problemas dos jovens, desde aqueles que estão na escola até àqueles que estão no acesso à vida adulta, digamos assim. E, de facto, aqui as autarquias têm sido incansáveis na alocação de recursos, precisamente, a que esta população, esta faixa da sua população, não seja esquecida, a par daquilo que também é, aliás, a intervenção das próprias associações juvenis, que têm também, elas, dentro daquilo que eu dizia, apesar de também estarem a passar por um momento difícil, também dar resposta a problemas sociais, desde a área da educação até à população mais fragilizada perante esta crise, que são os idosos, e, portanto, vimos quando o primeiro confinamento, os jovens a surgirem como agentes de saúde pública e agentes também de resolução dos problemas, colocando-se do lado da solução, para também eles, perante uma situação que lhes é penosa, darem também o seu contributo para aquilo que é a solução conjunta que nós, enquanto sociedade, temos de dar para isto. Mas nunca é demais referir que fazer daquilo que possa ser uma causa nacional, a dita emancipação contínua dos jovens, a par do incentivo à sua participação, um estímulo e uma ação da governação política é fundamental, pois os jovens também já o têm demonstrado inúmeras vezes que querem participar na construção do país. Aliás, nós, precisamente há pouco tempo, através do manifesto presidencial, a Federação Nacional das Associações Juvenis fez um apelo também aos candidatos, e agora fará certamente ao presidente, que vai ser empossado brevemente, que é o mesmo, mas que já conhece muitas das nossas reivindicações, pois tem estado muito também aberto a ouvir a juventude, mas já fizemos também nesse manifesto um apelo a que seja criado um fórum, por exemplo, um fórum de juventude junto da Presidência da República, para que os jovens sejam sempre uma parte não esquecida da retórica política, que sejam sempre uma parte do presente e do futuro daquilo que deve ser a ação também do Presidente da República. E, aliás, muito também se tem falado daquilo que é a própria educação política da parte das camadas jovens, que se destacam por ser uma geração mais de causas e menos de ideologias, e no fundo creio eu que também pode ser sintomático daquilo que seja por vezes, um distanciamento da forma como a política está organizada, e portanto achamos nós jovens, também é importante que tenhamos essa educação para a política, para que depois consigamos também ter voz, participar e, acima de tudo, como a Federação Nacional afirma sempre, termos uma oportunidade para demonstrar o nosso valor e o nosso mérito. Pois, de facto, não queremos ser uma geração rica em sonhos, em ideias para mudar o mundo, mas que não as concretiza por falta de oportunidades. Temos de ter a consciência de que há boas mãos no futuro. E essas mãos passam precisamente por uma resposta à nossa geração, que, como disse, a par da educação, a par do emprego, da habitação e da própria mobilidade, que por estes dias está tão diminuída, realmente vive momentos de bastante angústia, e, portanto, é preciso que haja aqui também uma atenção especial para esta camada da população. Deixe-me pegar aí nas palavras que falava agora, em angústia e também na preocupação para a saúde mental dos jovens. De alguma forma, e do seu ponto de vista, que foi acentuada com o encerramento das escolas? Sim, de facto, nós a Federação também tem dito vezes sem conta que nós tivemos sempre uma consciência que as escolas abertas eram a mais-valia precisamente para a socialização possível dos jovens. Mas também é verdade outra questão.
Os jovens estão conscientes de que esta solução, digamos, o encerramento das escolas, é possível. Não nos podemos esquecer que quando os alunos do ensino superior estavam em exames presenciais, muitos foram os jovens que foram também colocando em causa a realização dos mesmos, pois estava a saúde pública em primeiro lugar. E, de facto, apesar disto ser penoso, e digo bastante penoso, para a minha geração, para os jovens que estão no ensino desde o básico ao secundário e até ao superior, de facto entendemos que é possível, mas também queremos que isto terá sem dúvida, este afastamento e a escola digital não compensa tudo, mas, acima de tudo, também nós temos de ser compreensivos e temos de agir também juntamente com os demais agentes, desde os professores aos encarregados de educação, bem como ao próprio Ministério da Educação, que paulatinamente vamos tentando procurar superar os desafios que se colocam. Agora, claro, eu penso que é de consenso geral que as escolas abrirem quando for possível, isso deve ser algo que deve ser encarado como uma prioridade, pois de facto a juventude precisa precisamente desse contacto entre pares e, para além disso, também há aqui uma igualdade no acesso à própria educação, no que diz respeito aos alunos que estejam com mais apetências e outros com menos, e sabemos que esta metodologia pode ser mais penosa para aqueles que não têm um aproveitamento tão bom como outros, e portanto queremos que sim, que esta saúde mental sai prejudicada precisamente por este confinamento da camada jovem, mas também em parte a juventude sabe que é para assegurar o seu futuro que estamos agora a fazer também este esforço. Tiago Manuel Rego, muito obrigada por se juntar a nós nesta manhã informativa. Até à próxima. Bom dia. Muito obrigado. Até à próxima.